esqueça a ideia da predestinação como um método unicamente de Deus impositivo, como que dizendo: você será salvo, você não será salvo. Você será salvo, você não será salvo. Se Deus fizesse assim, Deus seria injusto. Eu vou ler aqui para nós formar a base do tema desta noite, em São Mateus capítulo 9, versículo 35, observe aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Olha agora, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja só. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Irmãos, esse sentimento que Cristo teve pelas almas perdidas é um sentimento que deve ser compartilhado por cada crente. Eu não creio que o evangelho sendo bom para mim, eu não creio que estando eu gozando das delícias de Deus, possa eu simplesmente usufruir disso sem desejar que outros também queiram, possam participar desse plano tão grande do amor de Deus que está à disposição de todos. E eu quero agora falar algo aqui, eu quero que vocês me dêem toda a atenção, porque às vezes, irmão Beto, há um certo comodismo entre muitas pessoas da mensagem, o comodismo sustentado e baseado na doutrina correta e bíblica da predestinação. Mas por ter uma visão distorcida disso, muitas pessoas se assentam em uma cadeira e dizem: o predestinado virá. E esquecem que a predestinação, o profeta diz, e você pode fazer um levantamento nas mensagens, ele sempre diz que a predestinação, melhor dizendo, ela vem pelo pré-conhecimento de Deus. Ou seja, ele predestinou pelo seu conhecimento antecipado. Aí está um ponto que você deve refletir. Ele viu, o profeta diz assim, se não me falha a memória da mensagem, o livro da vida do Cordeiro, ele diz assim: ele viu que haveria alguns que desejariam ser salvos. E então ele teve que propor um meio para que eles fossem salvos. Ouça aqui, ninguém é predestinado pela capacidade própria, ou seja, Deus olhou pelo seu conhecimento antecipado e viu que eu ou que você teria condições, teria força, teria capacidade, e então ele colocou lá no livro da vida do Cordeiro e disse: está predestinado e chegará aqui. Se fosse por esse meio, irmãos, ninguém seria predestinado. Mas Deus viu que haveria em teu coração desejo pela salvação. E mesmo ele vendo que você não tinha condição, aí então ele te predestinou. Ou seja, ele colocou o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E se tivesse alguém ali para indagar a Deus, poderia dizer: Senhor, o Senhor colocou ali o nome do fulano de tal para estar aqui, mas pelo que consta aqui é a pessoa mais despreparada, como ele vai conseguir? Deus responderia: se eu coloquei,
é porque eu darei condições para que ele chegue aqui. Amém? Amém. Então esqueça a ideia da predestinação como um método unicamente de Deus impositivo, como que dizendo: você será salvo, você não será salvo. Você será salvo, você não será salvo. Se Deus fizesse assim, Deus seria injusto. Se Deus fizesse assim, no dia do juízo, Hitler poderia chegar e dizer: Senhor, eu gostaria de ter sido um dos predestinados, mas o Senhor colocou eu no livro dos derrotados. E Deus, pela sua justiça, teria que dar a salvação a Hitler. Deus, pela sua justiça, teria que dar a salvação a Judas. Então veja, Deus não predestinou aleatoriamente e nem impositivamente, mas Deus, pelo seu conhecimento antecipado, viu que você desejaria, que você lutaria, e ele então disse: ele não consegue, mas eu o coloco aqui e ele chegará aqui. Uma vez eu li uma reportagem do Papa, ex-Papa Bento XVI, ou Papa Emérito, como eles falam, e ele disse a seguinte questão, ele disse: devemos rezar por Judas. Veja que absurdo. Ele disse: Judas não teve culpa de trair Jesus, porque Jesus escolheu ele para esse papel. De forma alguma. Jesus escolheu Judas para esse papel porque Jesus viu que precisava haver um traidor e que Judas, pelo seu livre-arbítrio, escolheu esse caminho e ele se encaixava para ser o traidor. Então não esqueça, irmãos, que há o livre-arbítrio. Então Deus olha e vê o desejo do coração. Você precisa desejar, você precisa abrir o teu coração, e então Deus fará o restante. Se Deus predestinasse impositivamente, sem fazer questão do meu e do seu livre-arbítrio, Deus não teria prazer em ver uma multidão no céu, porque ele olharia para aquela multidão e ele saberia: aquele nunca desejaria estar aqui, mas eu o coloquei. Mas quando, meu irmão, Deus me ver lá, quando Deus te ver lá, aleluia, ele dirá assim: ele não tinha condição, mas ele desejou, ele queria, aleluia, e eu então o predestinei, e aqui ele está. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes tem pessoas que não se levantam da cadeira porque diz: o predestinado vai estar. Lembre que na visão, além da cortina do templo, irmão Brana disse que aquela multidão disse: olá, precioso irmão Brana, se tu não tivesses ido, nós não estaríamos aqui. E mais, quando surgiram com aquelas doutrinas erradas, colocando o irmão Brana num lugar que não era dele, e ele ficou tão triste com aquilo, e ele disse assim: eu ficarei fora do ministério por um tempo. E o que ele disse? E vocês darão conta diante de Deus pelas almas que se perderem enquanto eu estiver fora. Ou seja, se eu não for, pode a alma se perder? Pode. Porque se eu for, se você for, você pode despertar em alguém o desejo de ser salvo. E pelo conhecimento antecipado de Deus, Deus viu você indo, Deus viu alguém sendo despertado e desejando, e Deus então escreveu e predestinou aquela alma. Mas você é o agente de Deus, você tem que fazer algo, você tem que se colocar nas mãos de Deus para que Ele possa realmente fazer o trabalho, porque Ele disse: eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos. Não se colhe uvas do tronco da videira, se colhe uva dos ramos. Ou seja, os frutos são produzidos por mim, por você, por cada um de nós. Irmãos, há uma presença de Deus aqui. Quando se fala em ganhar almas, Deus se move. E eu quero que essa presença esteja no teu coração. Eu quero que isso possa comover, mover pessoas para fazer alguma coisa, para que se colocar na mão de Deus e: Senhor, envia-me a mim. Amém? Aleluia. Antes de concluir a minha fala, Schindler, aquele alemão,
Vocês devem já ter visto a história dele durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matava, cozinhava, queimava os judeus. Ele, sendo um homem rico, vocês que conhecem a história, ele foi vendendo todos os seus bens e conseguindo dinheiro e comprando judeus. Comprando de que forma? Ele dizia que ia contratar eles para trabalhar para ele, quando eles não tinham a mão de obra. Então, para mostrar serviço a Hitler, ele comprava produtos como se fosse produzido por aqueles homens e passava para frente, e com isso seu dinheiro foi acabando e ele se desfez de toda a sua propriedade. Eu não me lembro agora, se alguém lembra a lista de Schindler, quantas pessoas ele conseguiu salvar da morte. Mas no final da vida dele, quando a guerra acabou e ele já não tinha nem mais aliança, nada, ele tinha tirado tudo e vendido suas propriedades, e ele olhou e viu que ele ainda possuía um carro. Ele chorou, porque quando ele olhou para aquele carro, ele disse: eu poderia comprar, ele poderia salvar mais tantos judeus com esse carro. Que tremendo isso, né? Se ele fez isso para salvar pessoas fisicamente, quanto mais, meu irmão, salvar pessoas da morte eterna, da perdição, do juízo, você pode fazer. Certa vez havia um irmão, o irmão Hollister, fiel, um crente fino, e ele estava morrendo. E nos seus últimos momentos ele começou a ficar agitado, muito agitado. E ele começou a se sentir ruim. O pastor estava ao lado e percebeu e disse: irmão, você não está preparado para partir? Ele disse: sim, pastor, eu estou preparado, mas eu vejo no teu semblante uma angústia, eu vejo no teu semblante um desespero. Ele disse: pastor, não é questão de não estar preparado, eu estou com vergonha, porque daqui a poucos minutos eu terei que encontrar com aquele que me salvou, e eu não tenho nada em minhas mãos para apresentar a ele. Que naquele dia, irmão, você não chegue de mãos vazias, você tenha algo para apresentar. E o profeta disse: se você só sabe contar sobre a história da cruz, conte sobre a história da cruz, e Deus te usará nisso.